Capítulo 3. O segredo da oração. Pedir em nome de Jesus. Vamos ler novamente João 16, 23,24. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Temos de orar ao Pai, em nome de Jesus. Temos de orar e esperar resultados. Se estes não acontecem, então, estamos falhando em nossa vida de oração. Lembro-me de ter lido sobre o Dr. Charles Price. Alguém ligou para ele e pediu que ele fosse ao hospital. Geralmente, ele não dispunha de tempo para ir lá, mas conhecia bem a pessoa que ligou e por isso concordou em ir. A mulher tinha se convertido por meio do seu ministério. Quando ele chegou ao hospital, descobriu que ela estava morrendo de câncer. O médico que cuidava dela chegou, e por isso, o Dr. Price disse-lhe que voltaria para casa e oraria por ela. Do lado de fora do quarto, o outro médico lhe disse que em breve ela morreria. Achava que era uma boa ideia orar, para que ela se acalmasse. Entretanto, o Dr. Price disse que não oraria para que ela se acalmasse, mas sim, para que Deus a curasse. Isso deixou o outro médico 27 surpreso. O Dr. Price intercedeu pela mulher, e ela foi restaurada. Ele clamou por resultados. C. Nelson, que era pastor, foi atropelado, e os médicos lhe disseram que iria perder uma perna, mas ele foi curado. Então começou a realizar campanhas de cura por todo o país, em diferentes igrejas. Uma vez, ele estava fazendo uma campanha em uma igreja batista e orando pelos enfermos. Um pastor batista de Arkansas, que fora colega de seminário de Nelson, participou de uma reunião e começou a se opor a ele. O pastor comentou sobre as reuniões na casa de Nelson e sua família decidiu ir. Ele levou também sua mãe, que morava com eles. Na manhã seguinte, todos estavam comentando sobre a reunião. O pastor não achava correto orar pelas pessoas em público, mas sua mãe disse que ela não criticaria Nelson. Finalmente, seu filho de 5 anos disse que quando seu pai orava pelas pessoas doentes no domingo, parecia não esperar que alguma coisa acontecesse. Ele se limitava a pedir a Deus que as abençoasse. Nelson, entretanto, orava esperando que Deus fizesse algo. Esse comentário fez o pastor começar a pensar, e ele decidiu ajudar nas reuniões. Ele percebeu que também devia orar por resultados. Não há utilidade na oração que não espera efeitos. Deus ouve as orações e atende a elas. Ele deseja ouvir e responder ao seu clamor. Deus não colocou todas essas afirmações sobre oração na Bíblia apenas para ocupar espaço. Elas estão lá para o nosso proveito. Isaías 43, 25, 26. Diz: Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Note que Deus disse: procura lembrar-me. Os homens mais poderosos na oração são aqueles que lembram Deus de suas promessas, trazem sua palavra diante dele. Provavelmente, Charles Finney é o maior expoente e exemplo de vida de oração. Ele é conhecido como o homem que orava e havia avivamento. Tinha enorme sucesso, e as pessoas que se convertiam ficavam firmes. Todos sabem que 85% das pessoas que se converteram no seu ministério permaneceram fiéis a Deus. Moody foi um grande evangelista, mas apenas 50% dos seus convertidos continuavam firmes. Tivemos um poderoso mover nos últimos 50 anos, mas sabemos que apenas cerca de 50% dos convertidos se firmaram nos caminhos do Senhor. Finney teve o mais estrondoso sucesso desde os dias do apóstolo Paulo. Cidades inteiras eram avivadas. Por exemplo, li na biografia de Finney que em 1829, ele foi à cidade de Rochester, em Nova York, e realizou cultos ali, de modo que praticamente toda a cidade se converteu. Todos os bares da cidade foram fechados. Não ficou lugar algum onde se vendesse bebida alcoólica. O único teatro na cidade fechou. Houve tal avivamento que quando um circo chegou à cidade, somente 2 pessoas foram assistir aos espetáculos, de modo que o circo teve de ir para outra cidade. Todos estavam interessados em Deus. O avivamento começara. O povo não queria saber de outra coisa. Certa vez, Charles Finney realizou um culto, quando ainda pertencia à igreja presbiteriana. Ele estava falando por 15 minutos, quando o poder de Deus desceu sobre ele. Cerca de 400 pessoas caíram dos assentos. Isso aconteceu em uma igreja presbiteriana.
Ele não sabia o que estava ocorrendo, mas depois soube que as pessoas que caíram não eram salvas e que se converteram no momento em que foram ao solo. Ele orava por avivamento. Era verdadeiramente um homem de oração. Disse que teve experiências em oração que realmente o alarmaram. Certa vez, ele disse a Deus: Senhor, tu não achas que não teremos um avivamento aqui, não é? Não achas que podes reter tuas bênçãos, não é? Ele estava lembrando ao Senhor aquilo que ele prometera. George Whitfield, um pastor inglês, costumava pregar nas ruas dos Estados Unidos. Ele falava em uma praça em Boston, Massachusetts. Quando ele começou a falar, as pessoas subiram nas árvores para ouvi-lo, uma vez que havia uma multidão. Ele mandou que descessem, porque quando o poder de Deus se manifestasse, elas iriam cair lá de cima. Smith Wigglesworth disse que Deus gosta quando seus filhos têm audácia e fé para dizer: Deus, tu prometeste fazer, então faça. Você diz isso pela fé. Essa ideia está de acordo com o que Deus disse. Traga à minha memória. Esses homens estavam fazendo Deus lembrar-se do que dissera. Se Deus deseja que nós lembremos a Ele, então façamos isso. Em Isaías 43:26, podemos ler a respeito desse assunto. Certamente vemos necessidades por toda parte. Homens estão morrendo sem conhecer Cristo. Os enfermos precisam de cura. Os fracos precisam de forças. Qual é a sua parte? Você está dentro da vontade de Deus? Você está fazendo o que Ele quer que você faça? Você está bem com Deus? Seu coração condena? Em caso afirmativo, acerte suas contas com Ele agora mesmo. Graças a Deus porque podemos fazer isso rápido. Quanto àquilo que você está pedindo, lute em oração. Você não está desafiando o Senhor, mas está lutando contra demônios. Deus deseja enviar-lhe a resposta. Trata-se de uma batalha espiritual contra os poderes das trevas. A Bíblia diz em Efésios: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais, Efésios 6:12. Ajoelhe-se diante do Todo-Poderoso e lute para abrir caminho contra as hostes demoníacas que impedem sua oração. Temos armas para usar contra o diabo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o poderoso nome de Jesus são as nossas armas. Os demônios não podem prevalecer contra elas. Você pode derrotar o diabo todas as vezes. Ore pela vitória. Se você estiver orando pelos enfermos, reivindique a libertação em nome de Jesus. Ele disse: em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Impõe as mãos sobre os doentes e exija a libertação em nome de Jesus. Você tem uma base sólida sobre a qual se firmar. Se for questão financeira, ore por liberação. O dinheiro está aqui na esfera material. Deus não é contraventor. Deus não fará dinheiro cair do céu feito chuva. Ele não fabricará dinheiro. Ele colocou todo o ouro, toda a prata e toda sorte de bens sobre milhares de colinas, para você e para mim. Não colocou aqui para o diabo e seus seguidores. Ele pôs esses bens na terra e deu a Adão o domínio sobre tudo. Adão, porém, cometeu alta traição e entregou tudo ao diabo. Assim, o inimigo tornou-se o Deus deste mundo. Adão era o Deus deste mundo, uma vez que tinha o controle sobre todas as coisas, mas entregou a Satanás, de modo que, agora, o diabo tem o domínio. Graças a Deus, porém, Jesus veio e derrotou o maligno, e ele nos deu o direito de usar seu nome. Certa época, eu estava com sérios problemas financeiros e vivendo de forma precária. Então comecei a enxergar algo. O Senhor me disse que jamais orasse por dinheiro. Ele me falou que não lhe pedisse dinheiro, pois este já estava aqui. Deus me disse que eu devia ordenar que o dinheiro viesse em nome de Jesus, e reivindicar o que quisesse ou aquilo de que precisasse. Declarou que desejava que seus filhos tivessem o melhor. Deus afirma em sua palavra que almeja que seus filhos comam o melhor da terra. Sua palavra declara: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:13. Precisamos entender os princípios mediante os quais Deus trabalha. Ele nos deu o nome de Jesus. Deus me disse que não era Ele quem estava retendo minhas finanças. Não era Ele quem não queria que meus filhos se alimentassem bem. Se fosse, não estaria sendo um bom exemplo de pai. Ele me lembrou que qualquer pecador é capaz de ser um pai preocupado com os filhos. Até um animal cuida bem de suas crias. Disse que jamais houvera na terra um pai tão preocupado com o bem-estar dos filhos do que ele. Disse que o problema era que seus filhos não cooperavam com ele.
Falou-me que ordenasse ao diabo que tirasse as mãos de minhas finanças. Se você ora e pede a Deus que lhe dê $100, está colocando a responsabilidade toda sobre ele. No entanto, a responsabilidade é nossa, porque por intermédio de Jesus Cristo, o livramento já foi feito. Comecei, imediatamente, a fazer o que o Senhor me dissera. A partir de então, não mais orei pedindo dinheiro. Eu simplesmente ordeno que Satanás tire as mãos dele. Sempre digo que reivindico bastante dinheiro. Sempre afirmo que os anjos são espíritos enviados para ministrar àqueles que são herdeiros da salvação. Ministrar significa atender ou servir. Quando você vai a um restaurante, é servido ou ministrado pelo garçom. O Senhor me deu essa ilustração quando eu estava orando no Espírito. Na verdade, tive a visão de um anjo. Ele declarou que era o meu anjo. Falou-me do tempo em que disse: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18:10. Afirmou isso quando os discípulos estavam repreendendo as pessoas que se acotovelavam ao redor de Jesus, quando ele estava cansado. Jesus disse que eu não tinha perdido o meu anjo por ter crescido. Disse que se os herdeiros da salvação aprendessem a crer na Bíblia e aplicá-la, o anjo apareceria e talvez até falaria com eles. Disse que eu devia falar com meus espíritos ministradores, os anjos, para irem e fazerem o dinheiro. Tenho feito isso, e sempre funcionou. Se você estiver orando por almas, continue até ver o resultado. Oração é a vida da igreja. Creio que estamos apenas começando o nosso progresso nessa área, e que Deus fará muito mais nestes últimos dias. Acredito que estamos apenas começando a batalha da oração, no final desta dispensação. Aprenda o segredo da oração de intercessão. Ore por homens e mulheres, chamando-os pelo nome. Não faça apenas uma oração geral, como um pacote. Não ore apenas para que Deus salve almas. Mencione nomes específicos. Na última igreja que pastoreei, tínhamos apenas uma reunião de oração. Eu falei aos irmãos que queria que viessem na terça-feira à noite e escrevessem em um papel o nome da pessoa a qual queriam que se convertesse. Se fosse um casal, deviam escrever o nome do marido e da esposa. Na noite marcada, estava nevando e a temperatura estava muito baixa. As pessoas foram orientadas a não saírem nas ruas. Tal frio não era comum na região e não estávamos bem equipados para suportá-lo. Mesmo assim, havia 19 pessoas na reunião. Eu recolhi os papéis com os nomes, coloquei-os em uma salva e misturei-os. Depois passei a salva e cada pessoa pegou um. Eu também peguei um e disse que ia orar para que aquela pessoa em particular se convertesse no avivamento que iria acontecer. Disse a todos que ouvissem o que eu estava dizendo e que concordassem. Terminei minha oração e, a seguir, levantamos as mãos e louvamos a Deus pela salvação daquela pessoa. Pedi a todos que não orassem mais por ela, porque já estava feito. Fizemos o mesmo com todos os papéis, intercedendo por cada pessoa. Com exceção de 2 pessoas, todos por quem clamamos naquela reunião se converteram. Eu nunca tivera uma experiência daquelas em toda a minha vida. Ao pregar em um acampamento, em 1954, conheci uma senhora cujo marido fora um daqueles por quem oramos. Eu ouvirá que ele se tinha convertido. Veja bem, todas as pessoas pelas quais oramos se converteram. As 2 últimas se salvaram antes do final daquele ano. No final do culto, aquele casal se levantou e o marido disse: Irmão Agem, quero dar-lhe um abraço. Saiba que agora sou seu irmão. Ele disse que se tinha convertido naquele ano, depois que se mudaram para a Califórnia. Então sua esposa acrescentou que falará com o pregador sobre a reunião de oração, e ele afirmara que jamais ouvirá algo semelhante. Fiquei feliz em saber que a oração ainda funciona. Quando agimos segundo a palavra de Deus, ela não falha. Jesus disse: Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18:19. Ele não disse que poderia ser feito, ou que haveria uma possibilidade de ser feito, mas sim, que se houver acordo, será feito. Oração quer dizer luta. Significa enfrentar os demônios que tentam impedir as coisas de acontecerem. Há alguns anos, eu pregava no Texas, na época do Natal. Embora eu já estivesse ali por 3 semanas, o pastor queria que eu ficasse o dobro do tempo. Ele me disse que todos os anos, tinha de pagar uma prestação da compra do terreno da igreja, uma grande quantia. O dinheiro era arrecadado nos domingos de dezembro. Disse-me que se eu continuasse ali primeiro,
eles levantariam uma oferta para o pagamento da prestação, e a seguir, uma oferta especial para mim. Falou que sabia que eu precisaria de dinheiro extra no Natal, uma vez que não receberia convite algum para pregar nos feriados. No entanto, não sabia quanto poderia ser arrecadado em uma oferta extra. Mesmo assim, concordamos em continuar lá, crendo que receberíamos o bastante. Escrevi à minha esposa, dizendo que ficaria lá, e pedi que no domingo seguinte, à tarde, ela abrisse a Bíblia em Mateus 18:19 e dissesse ao Senhor que precisávamos de mais dinheiro. Assegurei-lhe que faria o mesmo. Pedimos uma quantia 50% maior do que recebíamos cada semana. No domingo à noite, o pastor levantou a oferta para o pagamento do terreno e depois a minha. Recebi $3 a mais do que tínhamos estabelecido. Na semana seguinte, escrevi novamente à minha esposa, dizendo que fizesse o mesmo no domingo seguinte, e que eu faria também. No final da semana, recebemos $1,49 acima do que tínhamos pedido. No último domingo antes do Natal, a igreja teve uma pequena programação especial, e eu preguei apenas por 15 minutos. Além disso, dirigi a noite toda para chegar à minha casa antes do Natal. O pastor levantou uma oferta para o pagamento do terreno e depois arrecadou outra para mim. Depois do culto, fomos para a casa pastoral, e o pastor me perguntou quanto eu tinha recebido naquela semana. Disse que os diáconos ainda não me tinham falado. Encontramos os diáconos ocupados, contando dinheiro. A oferta continha aproximadamente $20 a menos do que tínhamos pedido. Sugeri que contássemos novamente, porque o dinheiro tinha de estar lá, uma vez que tínhamos reivindicado. Contei-lhes o que minha esposa e eu tínhamos feito. Disse que, se não encontrássemos o dinheiro, eu teria de ir a todas as igrejas onde já tinha pregado para dizer que Jesus era mentiroso e que a Bíblia não era confiável. Se ela não funcionava, eu iria deixá-la de lado. Eu queria ser honesto. Não quero dizer que as coisas cairão sobre você como frutas maduras de uma árvore, porque temos de ter uma base. Você tem de ficar firme contra o diabo. Em todas as áreas da vida, as pessoas lutam em prol dos seus direitos e pelo que lhes pertence. Perdem o sono e se esforçam ao máximo. No entanto, quando se trata das coisas espirituais, elas fecham os olhos e fingem que não estão vendo. Temos de avaliar a situação e buscar uma resposta. A palavra de Deus funciona. Muitas vezes, ao orar, tenho de passar repetidamente pelo mesmo terreno. Se eu tivesse um anel muito valioso e descobrisse que o perdi, iria ao provável local em que pensasse que o havia perdido, ajoelhar-me-ia e o procuraria com toda a atenção. Quando se trata das coisas espirituais, devo fazer o mesmo, lembrando-me de cada passo. Por isso, eu disse ao pastor que tinha de haver uma razão para a falta do dinheiro. Contamos tudo de novo e continuava faltando. O pastor contou metade do dinheiro e eu a outra metade. A seguir, trocamos e recontamos. O pastor disse que iríamos contar até que o dinheiro aparecesse. Subitamente, lembrei-me de que a esposa do pastor tinha comprado uma Bíblia para mim antes do culto. Ela tinha pagado em dinheiro, colocando $7,50 em um envelope. Na mesma ocasião, ela me disse que queria dar-me uma oferta especial, mas não desejava dar-me por meio da igreja. Disse-me que não comentasse com seu marido. Era uma oferta de $25, a qual eu esquecera completamente. Então, eu disse ao pastor que tinha $25, mas não lhe contei quem me dera. Portanto, tínhamos $5 a mais do que pedíramos. Fique firme na palavra de Deus e diga que ela tem de ser cumprida. Encare a tempestade de frente como o apóstolo Paulo. A palavra de Jesus é mais fiel do que a de um anjo. Paulo disse: esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Atos dos Apóstolos 27:23. Depois ele concluiu: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim, me foi dito. Atos dos Apóstolos 27:25. Então, você descobrirá que Satanás e os demônios recuam diante da sua oposição, e a resposta vem: fique firme, e Deus atenderá a sua oração.